A retirada dos brasileiros em Gaza ainda não ocorreu, embora a saída de estrangeiros já tenha começado. A maioria dos que estão saindo são norte-americanos, aliados históricos de Israel. As dificuldades que aparentemente têm sido criadas por Israel para a saída dos brasileiros não seria um motivo, pelo menos, para uma nota de condenação relativa a este problema por parte do Brasil? Começo com a Amanda. Claro que você pode pegar a sugestão do Jones e discutir por outra perspectiva também, mas a minha pergunta é essa. Tá, não, eu acho que na diplomacia, a gente pode ir pelo direito internacional e pela tradição da diplomacia, existe a lógica da reciprocidade. Ou seja, quando um país, por exemplo, facilita os vistos para brasileiros, a gente tem a política da reciprocidade de facilitar também para esse país. As relações são construídas com isso. Então, pensando nessa lógica, a gente deveria ter um tom mais duro com Israel, né? Exigindo mais que essas providências em relação aos nossos civis brasileiros sejam mais aceleradas. Isso sem, digamos, iniciar nenhum conflito com Israel, apenas respondendo essa relação que Israel mesmo tem construído. Agora, eu disse, né? Eu acredito que seja romântico da parte do Brasil acreditar que diplomaticamente temos condições de mediar algo que as partes não querem mediar. Eu também acho que tem um erro dessa compreensão de que a gente vai estar se posicionando. A gente já está se posicionando. O Brasil já venceu a extrema-direita, entendeu? O governo Lula já representa o antagonismo ao alinhamento de Estados Unidos a Israel e Israel. Então, assim, eu acho que não existe essa capacidade de um país do porte do Brasil ser neutro. Porque a gente está falando sobre a questão de Israel e Palestina, mas nós não podemos esquecer que esse conflito tem tudo a ver com a transição do cenário hegemônico dos Estados Unidos, a queda imperialista dos Estados Unidos e de toda uma estrutura do capitalismo colonial, que nós, na América Latina, sabemos muito bem do que se trata essa estrutura de poder. Então, eu não acredito nessa capacidade de neutralidade, de mediação, num conflito que tem uma perspectiva de disputa internacional e mundial do centro do capitalismo, né? Então, quem é Israel? Né? Israel é a construção desse Estado sionista que tem uma capacidade bélica surpreendente, extremamente tecnológica, construído com uma aliança com os Estados Unidos no Oriente Médio, uma das regiões mais tensas, né, de disputa territorial, disputa de poder e energia. Então, não tem capacidade para ser neutro, para mediar algo no que a gente que é um cenário de disputa de poder. Então, o Brasil, acho que deveria compreender melhor a sua capacidade de atuação sobre isso e saber que no mundo capitalista o que importa é o dinheiro. Né? Então, hoje Israel tem o conforto, né, de ter uma superioridade bélica, financeira, uma capacidade de construir uma narrativa. Eles não estão mediando nenhum ataque, estão atacando hospitais, matando crianças, e nós estamos com medo de usar palavras, com medo de denunciar que isso sim é um genocídio, que Israel atua como um Estado terrorista. Então, assim, está completamente desproporcional. E eu acho que não tem esse espaço para neutralidade, mediação, e a gente deveria responder tensionando mais e, inclusive, sendo recíproco com essa relação que Israel tem construído. Obrigado, Amanda. Jones Manuel. Veja, não só acho isso, como eu falei isso há 8 dias atrás, né? Eu acho que a gente vem não dando destaque que há uma política deliberada de Israel de impedir não só que brasileiros, como outros estrangeiros que estão em Gaza, né, inclusive como patriotas nossos sul-americanos, saiam da região. É uma política proposital, gente. Na prática, Israel está fazendo brasileiros de reféns. É ou para usar a linguagem, escudos humanos, né? Pronto. Então, assim, há uma desconexão entre a realidade e a linguagem diplomática. Veja, agora bota na tela, por favor, o texto do Gilberto Maringoni. Eu acho que o Maringoni foi muito feliz quando o Maringoni foi mostrando a desconexão entre o desenrolar dos fatos e a posição da política externa brasileira. Esse texto aí, porque o Brasil segue ambíguo diante do genocídio palestino. O que é que o Maringoni mostra, em resumo? O
Maringoni não faz um debate sobre o começo da posição brasileira. Eu repito, eu acho um erro, mas eu acho um erro compreensível. Eu acho um erro desde a perspectiva de um comunista. Desde a perspectiva de um governo ali, de coalizão, centro-esquerda, é compreensível a posição. Só que no desenrolar dos acontecimentos, a posição brasileira é uma posição que está cada vez mais equivocada. E aí, veja, a gente está ficando numa situação um pouco constrangedora, que é vários países da América do Sul tomando posições mais incisivas, mais duras, até o petzinho do Joe Biden, do Gabriel Boric, que alguém vai dizer, mas o Chile tem uma comunidade palestina muito grande, mais de 600 mil pessoas. É verdade, mas isso por si só não explica até o Gabriel Boric ter sangue nas veias, sabe? Então, assim, hoje, a nível de política externa para a questão palestina na América do Sul, a gente é dos países mais recuados. E aí, pode fechar o texto, por favor? E aí tem gente dizendo assim, o Brasil não pode fazer nada porque o Brasil está na presença do Conselho de Segurança da ONU. Esse é um dos argumentos mais absurdos de todos, porque justamente agora é que se deveria ter uma posição mais firme no Brasil. Eu concordo com a Amanda que o Brasil não tem capacidade de dar uma solução diplomática, porque não existe uma solução diplomática. Vamos lá, gente. Não existe uma solução diplomática. Existe uma solução militar. Israel só senta para negociar se ele for derrotado militarmente. Isso passa por uma escalada regional do conflito com o envolvimento do Hezbollah, com o envolvimento da Síria, com o envolvimento do Irã, o que, inclusive, parece que em tela não vai acontecer agora. Mas, assim, não existe uma solução diplomática. Dito isso, o papel do Brasil agora seria justamente representar uma posição mais avançada e firme para ter, inclusive, autoridade internacional de dizer assim, nós tentamos tudo o que foi possível para parar esse genocídio e já os Estados Unidos não quiseram. Não é esse o caso. Percebe? Não é esse o caso. Até a tão falada resolução brasileira, se falou assim, é muito positivo a resolução, porque a resolução brasileira foi uma resolução rebaixada de consenso, porque sabia que ia ter uma aprovação geral e só os Estados Unidos ia vetar. Mas veja, gente, os Estados Unidos vetariam qualquer resolução. Ou a gente não sabe disso? Então, assim, o Brasil propôs uma resolução rebaixada, foi vetada pelos Estados Unidos. Em seguida, o Mauro Vieira, ele parece que está eternamente triste, né? Ele fala sem graça, ele, como diz o Mário, parece que está lendo bola de remédio, não tem muita emoção, dá até uma saudade grande do Salsa Amorim, vê? E aí, o Brasil está numa posição que, tipo, e aí, pô? Sabe? Tipo, simplesmente, concluo esse raciocínio. Veja, o elemento mais vistoso do governo Lula 1, 2 e do começo do governo Lula 3, que era a política externa, tá indo pelo ralo, viu, gente? É o Lula que está aparecendo cada vez mais na política externa, na política interna. É muito discurso e zero ação, uma incoerência de discurso e prática. E olha... Bom, eu agradeço a pergunta porque ela permite, inclusive, complementar a resposta anterior, né? E até para deixar minha posição bem clara, eu acho que o Brasil deveria romper relações com Israel, né? Há campanhas nesse sentido, eu tenho me engajado nelas. Agora, se você me pergunta se eu acho que o Brasil fará, infelizmente, eu acho que não. A questão que eu tentei até começar a levantar na minha resposta anterior é que entre romper relações e assumir e ficar com essa posição morna, neutra, não se quer dizer que quem está perpetrando este genocídio é Israel, existe um enorme caminho. Há várias coisas que o governo Lula poderia fazer, inclusive como fizeram Colômbia e Chile, que é chamar o embaixador. É um ato simbólico, evidentemente, mas ele é um gesto, algum gesto diplomático forte de que você está em desacordo com aquela política. O primeiro argumento era de que enquanto o Brasil estivesse ocupando a presidência do Conselho de Segurança e tentando negociar uma resolução, a gente já discutiu essa resolução em outros programas, era importante que ele mantivesse essa neutralidade. Eu não concordo com isso, mas, bem, isso acabou. Então, no dia 1º, que foi ontem, o Brasil já deveria ter soltado uma posição mais efetiva. Agora, o argumento é não podemos fazer porque isso pode incidir sobre a possibilidade ou não de libertação dos brasileiros em Gaza. Eu concordo plenamente com o Jones quando chamou
Ele chamou os que estão lá, se isso é verdade, de reféns. E eu chamaria o que, se isso é verdade, o que Israel está fazendo de chantagem. É uma chantagem com vidas humanas. Né? Vocês ficam pianinho, senão nós não vamos libertar os seus cidadãos. Evidentemente, a pergunta que eu faço é, será que não é exatamente o contrário? Será que os brasileiros não estão nessas primeiras listas porque o Brasil é bonzinho demais, porque o Brasil não se posiciona? Notem que na primeira lista havia jordanianos. A Jordânia foi um dos países que convocaram os seus... convocou o seu corpo, né, o seu embaixador, aliás, o seu corpo diplomático, já tinha saído. Hoje havia membros do Bahrein, o Bahrein convocou o seu embaixador. Claro que Bahrein e Jordânia são atores ali naquele tabuleiro geopolítico mais relevantes que o Brasil. Mas será que se o Brasil endurecesse, isso não seria um motivo a mais para Israel colocar os brasileiros na lista? É assim que funciona a diplomacia, não é com carinho. E para finalizar, mas eu acho muito importante, há uma questão aí, que é quase uma questão moral. Hoje, não começou hoje, mas hoje eu prometo que vou ser breve. Mas hoje, mais uma vez, os palestinos, o Ministério de Assuntos Exteriores da Palestina soltou uma nota que, entre outras coisas, eles criticam a comunidade internacional, criticam suas posições tímidas, porque essas posições diagnosticam uma catástrofe humanitária, expressam preocupação com as mortes, falam da dimensão do que está acontecendo e não tomam nenhuma atitude objetiva. E ele exortou os palestinos, né? Ele, falando em nome dos palestinos, exortaram que todos os países revisem suas relações com Israel para tentar exercer uma pressão real sobre a guerra. Veja, os palestinos estão pedindo. Só isso deveria ser uma razão para o Brasil escutar e tomar uma posição mais firme, mais sólida. É isso.